Irmãos, bom dia. Depois de 2 semaninhas aí sem aula, estamos voltando aqui, retomando a nossa série A Humanidade em Crise, o Caos na Era Moderna. Quantos de vocês estão aqui nessa sala pela primeira vez? Não pegaram nenhuma das outras aulas? Ah, bom. O que eu sempre digo é, você vai conseguir absorver alguma coisa, mas seria interessante depois que você procurasse ouvir todo o resto das aulas para fazer sentido dentro de um contexto maior, tá bom? Então ela é preparada para que você consiga entender, mas também é necessário você tentar ir um pouco além, porque a matéria ela é contínua e pode trazer algum tipo de dificuldade. Então nós estamos indo para a nossa quinta aula e o nosso título de hoje é O Mundo Desencantado, quando Deus ele se tornou uma opção. E a gente tem provocado esse tema, a gente tem trazido isso de uma perspectiva que faça sentido tudo que você vê lá fora. Eu quero que você saia daqui pronto para analisar o que é a modernidade. Quero que você saia daqui entendendo, para você ler o jornal e você não achar que as coisas elas são estranhas. E você achar que o mundo ele ficou louco da noite para o dia. Para mostrar que isso é um processo já anterior de muitos e muitos anos atrás. Então, é nesse sentido que a gente quer trabalhar aqui. E nossa qualidade séria, nós temos mais 2 aulas. E eu só estou levantando problemas, eu só estou mostrando problemas até aqui. Eu estou falando da modernidade, estou dizendo que é essa tal de modernidade. E qual que é a resposta cristã? Eu quero deixar as últimas 2 aulas para mostrar como cristãos do passado lideram com a modernidade, com o projeto moderno, e qual foi essa resposta que eles deram. Então, esse é o nosso objetivo aqui, caminhando para as 2 últimas aulas. Então, hoje a gente ainda vai dar mais uma expectativa, a gente vai dar mais uma perspectiva do que é a modernidade. Eu já vou explicar qual vai ser o nosso tom aqui e qual linha a gente vai seguir. E nas próximas 2 aulas, tá, mas e aí? O que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com esse monstro chamado modernidade? Para você que não veio nas primeiras aulas, eu vou fazer aqui uma rápida revisão. Na primeira aula nós fizemos uma provocação. A frase da aula era: eu sou um homem preso dentro do corpo de uma mulher. Como é que a gente chegou até aqui? E nós mostramos como esse conceito de identidade, de revolução sexual e a formação do selfie. Para quem não veio, o que é o selfie? É a sua identidade. Selfie é quando você tira uma selfie. E como que esse selfie foi mudando? Como que o olhar humano sobre si mesmo, ele foi mudando ao longo do tempo, até que chegou um ponto onde você diz: eu sou um homem preso dentro do corpo de uma mulher, não faz sentido. Você acha que isso é uma coisa de 20 anos para cá? Não, é uma coisa que já tem 300 anos que está andando. Na segunda aula, nós fizemos uma parte mais histórica. Tá bom, a gente chegou na modernidade, como é que isso aconteceu? E na segunda aula, nós revisamos, falamos como a reforma protestante, abrindo caminho para a liberdade religiosa, abrindo caminho para a liberdade de expressão, ela permitiu com que outras ideias fossem desenvolvidas, inclusive o iluminismo. E como isso foi parte da construção do mundo moderno. Então a reforma ela resgatou o evangelho, ela trouxe de volta os princípios, a centralidade da fé, mas esse espaço que ela abriu permitiu essa construção de uma nova filosofia, permitiu uma nova visão de mundo, uma sociedade cada vez mais secularizada. O iluminismo reformou essa noção de verdade, deslocou, tirou a autoridade da religião, colocou essa autoridade na ciência e na razão. E isso foi trazendo diversas implicações. Na terceira aula, a gente mostrou como o homem foi responsável por pegar essa filosofia doida dos caras e transformar numa religião do povo, que foi o Jean-Jacques Rousseau. Esse cara, o pessoal dos cursos de humanas, você estuda ele, pedagogia você estuda ele, qualquer curso de humanas você vai ver, ele é fundamental para você entender essa virada. Por quê? Porque ele mexeu com a natureza do homem. O homem não é esse ser mau, depravado, que a gente tinha da reforma, que o pecado pode levar ele até as últimas consequências. Não, o homem é um ser bondoso. E o problema não é o homem, é a sociedade, são as estruturas. Então por que o cara rouba? Pô, porque ele é oprimido. Porque ele é oprimido.
porque tiraram o direito dele. Aí tentar fazer justiça social. Aí você vê uns absurdos aí no noticiário. O cara roubou o celular, né? Só está fazendo justiça. Não começou isso agora. E tem fundamento dentro daquilo que eles acreditam da natureza do homem. Não é loucura. Tem toda uma espécie. E na última aula, a gente pegou uma análise para a gente mostrar essa evolução através de um filósofo que é o Philip Hayek, da questão de como os tipos de seres humanos foram evoluindo ao longo do tempo. Então a gente começou mostrando quem era o homem político da antiguidade, o homem de Atenas, que a sua identidade era baseada na cidadania, na participação dele na cidade, no envolvimento ativo no Estado. Ele via a virtude do bem comum como significado. A identidade dele estava na polis, estava na cidade. Esse homem sai e dá lugar ao homem religioso medieval. Onde estava a identidade dele? Na religião, dever espiritual, nos rituais. Ele estava inserido na igreja. É o homem católico, o catolicismo medieval. Ele sai e dá lugar ao homem moderno, que é o homem econômico, era o meu e o seu avô. E talvez as gerações mais idosas aqui da nossa igreja. Onde está a identidade dele? Do trabalho, do que ele traz para casa. Lembra que a gente viu a questão? Eu fiz a pergunta do trabalho aqui. O que dá significado para você, o trabalho? É você trazer o pão para casa, ter fartura na mesa, ou que o trabalho te traz realização? A sala ficou dividida. O homem econômico é esse. Ele não está perguntar para o homem econômico: o seu trabalho te satisfaz? Para ele não faz nem sentido. Trabalho me satisfazer, eu estou sustentando minha casa, é isso que eu queria. E por fim, esse homem econômico sai, dá lugar ao último deles, que é o homem psicológico. Repare que o político, o religioso e o econômico tinha sua identidade sempre olhando para fora. Na cidade, no que traz para a mesa, na religião. E o homem psicológico, ele começa a olhar para dentro e fala assim: o que define quem eu sou? Como eu sou? São os meus sentimentos. A sociedade, a comunidade deve afirmar a minha identidade, aquilo que eu sinto. Você não pode reprimir o que eu sinto. Você não tem direito de reprimir o que eu sinto. Realização pessoal e bem-estar emocional. Cada um de nós encontra significado dando expressão aos nossos próprios sentimentos. E é por isso que quando vem o público de uma militância, e não basta você conceder direitos civis aos LGBTs, você tem que aprovar e falar bem, porque senão você causa dano ao homem psicológico, e esse homem não pode ser danificado, ele não pode ser contrariado. E isso explica por que da nossa sociedade não basta dar direitos civis, você tem que aplaudir e falar bem. E foi isso que a gente viu na última aula. Quem é esse homem psicológico? A gente olhou para dentro. E a gente vai seguir na mesma temática, só que agora a gente vai olhar para um aspecto mais comunitário. E eu vou usar um outro autor para isso. E antes eu quero fazer algumas indicações literárias aqui para vocês que gostam de ler. Eu vou usar o livro do James K. Smith, que é um filósofo cristão atual. E ele escreveu uma obra chamada Como Não Ser Secular. Só que ele está fazendo um comentário de uma obra moderna, de um filósofo canadense chamado Charles Taylor, que escreveu uma área secular, um livro desse tamanho que você não acha no Brasil. Então você pega um comentador, muitas vezes, que fica mais fácil. Vocês vão entender já. Mas primeiro, 2 recomendações de livros aqui pra gente seguir. Você gostou do assunto? Eu jamais vou falar pra você começar nesse livro aqui. Se você não tem similaridade com leitura, se você não gosta de ler, não comece por essas coisas que eu indico. Comece com A Humanidade em Crise, do Alan Noble, da Editora Fiel. Isso é um bom livro para você ler sobre modernidade, bem prático, bem mais tranquilo. E um outro livro, que eu trabalhei com jovens ano passado, e esse ano dos adolescentes. Se você quer entender o que é a modernidade, leia esse livro, da doutora Anna Lembeck, Nação Dopamina. Porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. E esse livro você consegue fazer uma ponte interessantíssima entre ciência e como a boa ciência contribui para a teologia da santificação. Você entender como a modernidade está nos deixando secos na busca desenfreada pelo prazer. Então eu recomendo esse livro aqui também na Amazon, também bem tranquilo, são preços acessíveis. Tá bom? Eu quero começar com uma pergunta
E agora que vocês têm acompanhado a aula, já vão conseguir esboçar algumas respostas, mas a pergunta é a seguinte: por que era praticamente impossível não acreditar em Deus no ano de 1500, na nossa sociedade ocidental, ao passo que no ano 2000, muitos de nós não acham apenas fácil, mas até mesmo inescapável? Por quê? Alguma coisa mudou. Em 500 anos, o ateísmo era inconcebível, no significa que não tinha Deus. Mas alguma coisa mudou. Imagine, você é um pastor. Vou fazer um exercício agora com vocês. Eu dei esse case na primeira aula, como o nosso público muda muito. Eu vou dar de novo. Imagine que você era um pastor, você era um plantador de igreja, lá do interior de Goiás. Lá, centro-oeste, sertanejo, tá? Nem conhece as músicas que tocam aqui em São Paulo. Você estava lá. E você foi chamado para se deslocar para São Paulo, para pastorear uma igreja na Faria Lima. Tá? Você saiu do interior de Goiás e você foi chamado para pastorear uma igreja na Faria Lima. O evangelho das regiões urbanas, sem Deus. Você deixou Jerusalém e você foi para Babilônia. Foi chamado, você era plantador lá. E você, experiência vasta no ministério, você chegou lá e falou: é agora que eu vou responder todas as perguntas que esses Faria Limers têm, né? Eu vou responder as perguntas que essas pessoas seculares têm. E você começa a conviver, você começa a andar com essas pessoas, você começa a viver, e você começa a perceber que tem algo errado ali. Tem uma coisa que não bate. Você começou a notar que não se tratava apenas de perguntas que não eram respondidas, mas sim de perguntas que os fariseus nem sequer faziam. Eles nem faziam. E nem eram perguntas. Você começou a chegar, achar que você ia chegar na Faria, você ia dar a resposta para o vazio e para os anseios que os fariseus tinham, só que você descobriu que eles não estavam procurando respostas. Ele não estava atrás de informação para preencher o vazio que falta na sua vida. Não, ele está tranquilo. Ele está tranquilo, ele não está com sede de Deus. Você percebeu que em vez de perguntas sobre Deus e vida após a morte, os fariseus se orientavam por toda sorte de anseios e projetos em busca por sentido. Quando eu vou conseguir o meu primeiro milhão? Quando eu vou conseguir terminar a minha coleção de Copa Stanley? Quantos torneios de beach tênis eu vou ganhar esse ano? Você percebeu que isso toma conta deles? E aí, quando você fala que você é crente, ele da hora. Espiritualidade, é isso aí. Não parece que há algo faltando na vida deles. E não adianta você chegar proclamando boas novas de Jesus, que preenche o vazio do tamanho de Deus, porque ele não tem esse vazio. Já sentiu isso? Quem trabalha em São Paulo, aqui, centros urbanos, é isso o que domina lá. Aí vem um missionário de uma outra cultura, aí ele vem falar numa conferência missionária aqui, ele fala: para você evangelizar, você faz assim, que funciona lá na cultura dele. Aí você vai em São Paulo, você fala: mano, tem alguma coisa errada. O que esse cara está falando aqui não faz sentido. Pois é. Quando você, pastor, saiu lá do interior de Goiás e foi para São Paulo, você pensou que estivesse se dirigindo ao mundo igual ao seu, só que sem Deus. Só que na verdade você foi parar num mundo completamente diferente do que você está imaginando. Os fariseus não têm senso de que as vidas seculares que eles construíram precisam de algo a mais, precisam de algo espiritual. Sob muitos alicerces, eles construíram significado e sentido que eles precisam para viver as suas vidas, sem se preocupar com outras questões. Aí parece que você foi lá, você era pastor de Goiás, você chegou em São Paulo, tudo que você trouxe para o ministério falhou até aqui. O mundo
mundo moderno não é o aerópago da experiência de Paulo em Atos 17, onde as pessoas estavam se devotando a todos os tipos de deuses, e você acrescentava mais um ao panteão de deuses deles para falar o único e verdadeiro Deus. Não é esse o mundo que a gente vive. Essas pessoas conseguiram construir um mundo de significado que não é de modo algum perturbado por questões acerca do divino e da transcendência. Eles não se importam com isso. Eles habitam em uma estrutura imanente. E que é imanente? Que não transcende. Eles não são incomodados pela questão Deus, porque são devotos de algo que eu vou chamar aqui de humanismo exclusivo. É um humanismo exclusivo. Humanismo e iluminismo são diferentes, mas eu vou tratar tudo dentro do mesmo pacote. Eu vou chamar de humanismo exclusivo. Mas a minha pergunta para você então, e eu vou querer que você participe, o que é secularismo? Bora trabalhar. Você acha que só vou ficar falando aqui? É uma nuvem de palavras, você pode escrever várias coisas, tá? De tudo aquilo que você ouviu, o que é secularismo? Baseado no que você conhece até aqui, no que você assistiu das aulas. Vamos finalizando. Mais um minutinho. Tentar colocar aqui, eu não estou conseguindo maximizar, mas eu vou lembrar aqui com vocês um pouco do que as principais palavras que apareceram, né? Só consegui enxergar daqui. Ó, colocaram mundano, as maiores, né? No 20 palavras é aquilo que vocês mais colocaram em comum aqui. Colocaram mundano, vida sem Deus, mundanismo, mundo, humanismo, modernidade, individualismo, muitas coisas aqui similares. Culto ao mundo, entre outras coisas, tem bastante aqui. Depois na próxima aula eu trago um slide maior que a gente consiga enxergar, tá?
Mas ele não está deixando eu maximizar isso nesse momento, ou eu simplesmente não estou achando que a opção está na minha cara, o que deve ser a hipótese mais provável. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente ouve a palavra secular, existem diversas teorias sobre o secularismo. E cada uma foi defendida em determinado momento. E eu vou chegar no ponto aqui de qual que a gente vai defender. O que é de fato secularismo? Primeiro, alguns até responderam. No relato medieval, primeira definição secular, dos relatos clássicos, o secular correspondia a algo semelhante ao temporal, ao reino da política terrena, das vocações, abre aspas, mundanas. Então, é o secular naquela divisão que a gente faz, a gente, crente com alma de católico, faz de sagrado e secular, né? As coisas da igreja são sagradas e o seu trabalho é secular. Heresia que a gente muitas vezes acreditou por aí e divulgou. Então, o sacerdote, o pastor, o ministro segue uma vocação sagrada, ao passo que o açougueiro, o padeiro, o fabricante, o TI, o médico, ele segue uma vocação secular. Essa é uma definição clássica, muitas vezes o mal que percorre dentro da igreja evangélica, que a gente se extirpar esse mal, porque não existe isso. E não é disso que a gente está falando na modernidade. Tá? Não é essa divisão, isso aqui a gente trata em alguns pontos, mas também não é essa. Tem uma definição 2, acredito até que os jovens que foram no grupo de interesse, eu acho que o Marco trabalhou essa definição com vocês, que é a definição da modernidade, que a gente viu aqui do iluminismo. Secular passou-se a se referir a um espaço ou ponto de vista neutro, ou antirreligioso. Então, escola, você não tem mais uma vida religiosa, você começa a descrever as coisas como seculares, tudo aquilo que não tem religião. De acordo com essa teoria, conforme culturas experimentam modernização, avanço tecnológico, as forças da crença e da religião vão morrendo diante da modernidade e o mundo começa a ser desencantado. Tudo é máquina, tudo são processos naturais, tudo são resultados. Então, segundo o secularismo, os espaços políticos deveriam criar o domínio da razão e você rejeita a irracionalidade da crença religiosa. Deve ser governada por uma racionalidade universal. É a Revolução Francesa que a gente viu. O culto à razão, tira a religião do espaço público, você isola ela. Isso é uma definição muito boa do secularismo ali do século XVIII e XIX. Então aqui a participação religiosa é cada vez mais decrescente. E as pessoas que se identificam como seculares são religiosas. Uma definição forte nas teorias de secularização, mas isso não descreve o que é o nosso mundo hoje. Descreve uma parte. O 3, que é a definição que a gente vai usar, e que ela torna e mostra por que tudo é tão confuso, é que uma sociedade secular, segundo o livro que eu estou utilizando, olhando para o filósofo Charles Taylor, que fez a leitura correta, uma sociedade secular conforme a crença religiosa ou a crença em Deus é entendida como uma opção dentre outras, e portanto ela é contestável. Não é uma sociedade teísta. Nós não vivemos uma sociedade teísta. Nós não vivemos uma sociedade teísta. O Darwin não é nosso inimigo. Não é esse o problema. A grande questão do secularismo é Deus se tornou uma opção dentre todas as outras. Então a gente passou de uma sociedade que a fé em Deus era inquestionável para uma fé que é entendida como uma opção dentre tantas outras em geral. E não é mais fácil de se abraçar. Resumindo, é isso. Eu vou explicar como isso aconteceu. É por isso que você vê lá a pessoa falando que é cristã, e embaixo lá na biografia dela lá no Instagram, cristã, embaixo capricorniano. Isso é modernidade. É esse pluralismo maluco. Deus, ele é uma opção dentre todas as outras. Dentre as outras. Então, o que é o secular? O secular não é apenas descrença ou ausência de crença religiosa. Ele não é ateísmo. Ele é o surgimento de uma nova opção.
é a possibilidade de você construir sentido e significado sem qualquer referência a Deus ou ao transcendente. Agora, associa com o caso que eu falei no começo, do pastor que saiu lá de Goiás e foi para São Paulo. E ele chegou lá com os paradigmas e ele não entendeu nada. A possibilidade de você construir sentido e significado sem qualquer referência ao divino ou ao transcendente. Não é suficiente a gente apenas deixar de crer em deuses. Nós também tínhamos de ser capazes de imaginar o significado dentro dessa estrutura natural do mundo, sem nada além. E o humanismo conseguiu fazer isso. Sentido e significado da vida não dependem mais do transcendente, não dependem mais de Deus. Mas vamos voltar para a pergunta fundamental. Como que eu passei de uma época, do ano 1500, em que o ateísmo era inconcebível, para uma época em que crer em Deus não tem muita credibilidade? E aqui eu vou apresentar alguns obstáculos que foram removidos para que o mundo moderno pudesse surgir. Veja, isso aqui que eu vou dizer não era algo que as pessoas pensavam. Você sabe que tem muita coisa que você só age, você não pensa. Lembra quando eu falei aqui que todo mundo era moderno? Todo mundo aqui bebia e tinha água da modernidade, correndo sangue? Até eu explicar o porquê, você não tinha parado para pensar nisso. Você simplesmente agia como moderno e achava que estava tudo certo. Dei o exemplo, você escolheu se você ia ser cristão ou muçulmano. Você, se não estiver contente nessa igreja aqui, você vai para outra. Isso é modernidade, isso é moderno. Faz parte. Isso não era nem possível ser cogitado na Idade Média. Você só se atentou a isso quando eu falei. Mas isso você já agia assim. É o que a gente chama lá de pressuposto. É o que está no seu olho. É como você está enxergando o mundo, você nem percebe que você enxerga o mundo assim. Aí você precisa do quê? De filosofia para fazer sua cabeça ferver. Você começar a entender para onde você está indo. Primeira coisa que a gente tinha no mundo medieval é que o mundo natural apontava para algo além de si mesmo. Qual que é a ideia? Natureza não era apenas um processo de conjuntos físicos e químicos. Ela era um sinal que apontava para o Criador. Imagina que hoje chova, amém? Recebemos? Mas não acho que não é hoje, é só no começo da semana. Aí você vê um arco-íris. Hoje você consegue explicá-lo pela refração da luz na água. No mundo medieval, as pessoas o viam como um sinal de Deus, como na história de Noé. E cada fenômeno da natureza tinha um significado espiritual. De novo, eu não estou falando que a gente tem que voltar. É fato que o arco-íris é a refração de luz na água. Não tem problema quanto a isso. Mas entenda o meu ponto. Você simplesmente explica o arco-íris como um processo natural. O medieval olhava e achava que aquilo era um sinal de Deus. Então o mundo era cheio de pistas sobre a existência de Deus. As pessoas não apenas acreditavam em Deus, elas viam evidências dele em todos os lugares. Você nascia assim. Isso não era questionado. Segundo, a sociedade era baseada em uma realidade superior. Hoje o mundo é um conjunto de indivíduos que cada um faz o que quer e o que bem entende. No mundo medieval existia uma ordem superior que fundamentava a sociedade. Exemplo prático: os reis não governavam só pelo poder humano. O seu governo era visto como uma extensão da vontade de Deus. O casamento não era só um contrato entre duas pessoas que pode ser rompido, mas ele era um pacto, uma união sagrada diante de Deus. As estruturas sociais, família, governo, comunidade, eram vistas como parte de uma ordem divina e não apenas como escolhas humanas. A ideia de você ser ateu e viver sem Deus se tornava impensável num mundo assim. 3. As pessoas viviam em um mundo encantado. O mundo era cheio de forças espirituais. Ninguém se via isolado. Exemplo: as pessoas acreditavam em santos que intercediam por elas, em anjos que as protegiam, até mesmo em demônios que podiam influenciar a sua vida. Doença não era apenas algo biológico, mas poderia ser interpretada como um castigo divino ou obra do mal. Nota, eu estou falando como era o mundo, eu não estou defendendo essas ideias aqui, estou dando o meu lado.
Traduzindo, as pessoas não se viam como donas do próprio destino. Elas estavam cercadas por um mundo espiritual ativo que influenciava as suas vidas o tempo todo. Esses três fatores faziam com que a crença em Deus fosse óbvia e natural no mundo medieval. Já hoje você vive em uma sociedade que tenta explicar tudo sem Deus, mas você precisa ter significado. O desejo por significado continua, porque é do ser humano. E aí você vai começar, já que você não tem Deus, você vai começar a construir outros tipos de significados. E aqui, gente, não é que todo mundo era crente na Idade Média, todos os indivíduos criam em Deus. Não é isso que eu quero dizer. Mas esse mundo era desenhado de uma forma que dificultava muito o ateísmo. Você não conseguia ver o mundo apenas como processos naturais. Isso fazia parte do mundo antigo medieval. É o que estava na mente deles, sem perceber. Igual a gente é moderno. E aí você tem que remover esses três obstáculos para que esse humanismo exclusivo que eu falei no começo da aula, ele surja. Você precisa tirar isso. Sem isso, essas condições não vão ser. Mas pausa, porque agora, gosto de momento cultura pop, a gente vai levantar as mãos aqui, ouvir Imagine do John Lennon, que é o ouvido da modernidade. Aliás, preciso fazer uma ressalva. Eu não reparei que na última aula eu coloquei uma música que tinha um palavrão, né? Então algumas pessoas me alertaram, eu peço perdão, mas hoje aqui tá safe, John Lennon é tranquilo, é de boa, não tem esse risco. Então agora, você vai dar uma descansada aí, você vai ouvir como ele expressa bem o que é a modernidade, tá bom? Antes da gente seguir o final. Vamos só esperar as propagandas do YouTube, que vai colocar o celular. Os caras precisam ganhar no YouTube, né, gente? Ó, se quiser investir no BTG, preste atenção na letra. Se quiser levantar a mão aí, ó.
Aí, quem quer aplaudir? Que bonito! Maravilha! Lindo demais! Lindo demais! Já cantou essa música? Você já cantou na escola? Você já achou ela legal? Deixa eu dizer, isso aqui é pior que muito funk que soube por aí, que essa música me direto do inferno. Esse mundinho bonitinho que ele canta aqui é os ideais que a Revolução Francesa arrancou a cabeça das pessoas. Sem posses, a igualdade, vamos viver para o presente. Não há religião, não há nada acima, não há nada abaixo. É o que eu estou falando na aula aqui, resumido dentro de uma música. São essas ideias aí que causaram os regimes totalitários do século XX. É esse senso de significado. Eu falo, quando eu toquei aqui a música da Lady Gaga no primeiro, eu falei, confunde muito, porque ela fala de Deus, ela não fala nenhuma coisa errada. Porque isso é que é modernidade. É isso que ela confunde. É esse negócio, essa cabeça aqui fragmentada. Percebe como é sutil? Mas essa música do John Lennon descreve perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Está tentando encontrar o significado no aqui e agora, sem nenhum tipo de preocupação com o que tem além. Achou-se o sentido dentro do próprio mundo. Retomando aqui, que agora aqueles obstáculos medievais, a gente vai remover eles e mostrar como que eles foram removidos para que esse mundo do John Lennon pudesse acontecer. Então a gente precisa refletir a diferença entre aquela era e a nossa. E quem já tenha acompanhado as outras aulas, entende bem sobre isso. Então, tudo aquilo que a gente tomava, aquele mundo encantado, Deus já está presente, aquele senso de comunidade, tudo aquilo as pessoas já nasciam naquele mundo. Igual hoje nós somos modernos, na forma de pensar, de agir. A mudança para uma era secular, para esse mundo do John Lennon, não apenas torna o humanismo exclusivo uma opção para nós, mas também altera as comunidades religiosas. Eu vou dizer aqui, como eu disse, que somos todos modernos, somos todos seculares, tá, gente? Não veja já. Não estou falando que você não é crente, taca a pedra em mim, não é isso. Secular nesse sentido. Você vai ver daqui a pouco. Agora, vamos ver 4 elementos do nosso imaginário moderno e a gente vai contrastar com aquele mundo medieval. Primeiro é o desencantamento e a mudança de sentido nas coisas. Então, um dos alicerces é que a modernidade ela desencantou o mundo. Doenças não são demoníacas, patologias mentais não são mais possessão, corpo não é mais uma junção de corpo e alma, você não tem mais uma parte imaterial do seu corpo. E o desencantamento é entendido por naturalização. Só que o Taylor sugere mais uma coisa, o Charles Taylor. A mudança fundamental é que o sentido das coisas saiu do mundo, das coisas em si, e veio para a mente. Isso aqui é uma garrafa porque ela tem propriedades físicas, químicas, ela ocupa um espaço. Quem determina o sentido principal disso agora não são mais as propriedades da garrafa. É o que a minha mente faz, o que a minha mente entende ser essa garrafa. O significado sai das coisas e começa a vir para a mente. Vir para a mente. No mundo medieval, o poder estava nas coisas. No mundo moderno, começa a vir para a mente. Lembra quando se tem Descartes aqui e o penso, logo existo, que é a única coisa que eu posso confiar e que eu não posso ter dúvida da minha própria mente. Começa a trazer o significado para a mente, isso é filosofia. Então, no mundo medieval, as coisas estavam carregadas de sentido, o poder estava nas coisas. Esse sentido começou a vir para a mente do homem. Por isso, que se você fala a frase, sou um homem preso dentro do corpo de uma mulher, está tudo ok. Na modernidade, isso não é um problema. Não é um problema. Segundo, a vida comunitária perde força. O vínculo social, as comunidades na Idade Média eram encantados. Era viver em sociedade. A virtude do bem público ela é coletiva, dependia dos ritos da sociedade dentro da comunidade. Exemplo, gente. Virar herege não era somente uma questão pessoal. Ser desligado da igreja, ser excluído da igreja, não era uma questão pessoal. Vai ter assembleia na semana que vem. Se alguém for excluído da igreja, a gente vai falar assim: fulano foi excluído, opção dele.
é uma questão particular. É assim que a gente vai entender. Isso na Idade Média não cabia. O bem-estar da comunidade era demarcado por ritos, devoções, fidelidade. Não era possível você ver um cara sendo excomungado apenas como um problema individual dele. Você tinha muita motivação para colocar esse cara na linha. Não era uma opção que você concedia a hereges. Tinha repercussão na comunidade inteira. Só que o que a gente teve na modernidade? Surgimento dos direitos individuais. Os direitos individuais não são de todo ruim. De novo, estou fazendo um contraste. Só peço, tome sempre cuidado. Aqui eu estou pegando a parte ruim. O que esses direitos levaram? Ao individualismo muitas vezes exagerado. Então, gente, nós não somos mais parte de um organismo, de um corpo social, de uma peça. Nós somos um agregado de indivíduos como moléculas individuais e conjugais, cada um por si. Você é livre para ser herege, você é livre para ser ateu. Não tem uma implicação comunitária nenhuma. Isso aí não existia na Idade Média. Uma excomunhão gerava impacto para toda a comunidade. Hoje não. Você entendeu por que a gente também é secular? A gente está nesse mundo, nessa forma. Terceira parte está na nossa visão da natureza. Então, no mundo pré-moderno, da Idade Média, a gente vivia no cosmos, uma totalidade. Esse cosmos era sustentado por algo. Ele tinha algum tipo de ordem maior. Agora, hoje esse cosmos deu lugar a um universo de leis naturais. E aquilo que a gente considerava como criação, a gente passou a considerar como natureza. Então, tudo que tem sentido e significado está dentro do próprio universo. Ele é autônomo, independente, não tem qualquer tipo de transcendência. No mundo antigo, a ideia de cosmos envolvia uma ordem hierárquica, de criação, de propósito. Com a modernidade, o universo passa a ser entendido como um sistema regido apenas por leis naturais, sem propósito nenhum. As estrelas eram moradas dos deuses, símbolos de um criador. Hoje são apenas massas de gás em fusão nuclear. O mundo é desencantado. O mundo é desencantado. Quarto, a identidade do indivíduo era vulnerável e ele estava sujeito a influências externas. Ele dependia da comunidade. Emoções, impulsos e doenças eram atribuídos a agentes externos, anjos, demônios, espíritos. O ser humano estava inserido num cosmos carregado de significado. Fenômenos naturais, como a gente viu, o arco-íris, eram sinais de uma realidade maior. A experiência religiosa não era apenas interna, o que a gente tinha no coração, mas envolvia ritos, devoções coletivas que reforçavam essa conexão com o divino. Exemplo, se alguém tinha um ataque de pânico ou ouvia vozes na Idade Média, isso podia ser interpretado como uma possessão demoníaca ou mensagem divina. Sempre você tinha conexão. Já esse self agora ele via protegido, eu protegido, a identidade do indivíduo é fechada, é o homem psicológico, ele é autônomo, ele é definido por si mesmo. Esse mundo externo já não é visto como habitado por forças espirituais ativas. Experiências humanas são só explicadas por fatores internos, psicológicos e biológicos. O sentido da vida não é mais originário de um cosmos ordenado, mas da sua escolha individual no dia a dia. Religião e crença são opções internas, subjetivas, não imposições externas. O que importa é o seu quentinho no coração, é a sua experiência. E quando eu falo que a gente é moderno, quantas vezes eu já ouvi isso dentro da igreja evangélica brasileira? Que o que importa é o quentinho no coração, o que importa é se está se sentindo bem. E de um monte de pastor que sai pregando por aí. É a modernidade. E vamos entender um pouco o impacto dessa transformação. A vida moderna oferece mais autonomia para o indivíduo, mas ela também aumenta a ansiedade existencial. O ser humano ele sempre vai precisar de significado. Se esse self agora, ele só depende de si mesmo, ele só olha para si, nós somos os únicos responsáveis por gerar nosso significado e nossa felicidade.
Você não tem mais nada externo que você depender. Você só depende de você. Gerar felicidade e significado, você tem que olhar para o seu próprio umbigo. Você vai só olhar para você. Esse é o problema da modernidade. E aí, eu volto a reforçar esse livro, ele vai tratar isso muito bem. O fardo de pertencer a si mesmo, a humanidade em crise. Você só tem você para te trazer significado. E a sua identidade. E por fim, o último tópico que eu quero mostrar é como nesse mundo secular a gente teve uma desconstrução das narrativas coletivas. O que são narrativas coletivas? São grandes relatos que davam sentido à vida e orientavam a sociedade, como a Escritura Sagrada. Relato da criação, queda, redenção. Narrativas que explicam de onde viemos, para onde vamos, como devemos viver, que eram transmitidas pela religião, pela cultura, pelas instituições sociais. Então, quando a gente pega lá o mundo antigo, medieval, eles compartilhavam essa visão, essa narrativa. E aí você tinha um conjunto de leis para moralidade, propósito e identidade. Isso foi substituído agora na modernidade pelo individual. Eu e você não somos mais ligados a nenhuma tradição ou comunidade. Cada indivíduo constrói sua própria versão de verdade e moralidade. Compromisso com tradição é substituído por espiritualidade e personalidade. Você ter um lado espiritual é legal. Por isso, gente, que alguém pode dizer que acredita em energia positiva, reencarnação, praticar yoga e celebrar o Natal no final do ano sem qualquer compromisso com religião específica. Você entendeu as pessoas que estão ao seu redor agora? Por que é possível elas fazerem tudo isso? Então, ele vem na igreja, coloca que é capricorniano, aí ele participou de um movimento legal, compartilha a pregação de um pastor para falar de amor ao próximo, e 5 minutos depois ele está compartilhando, sei lá, o novo clipe do funk no Rio de Janeiro 2025, trazendo um monte de coisa. Você fala, mas da onde está vindo tudo isso aí na cabeça do cara? Isso é a modernidade. Essa modernidade. A cabeça das pessoas está totalmente fragmentada, elas não tem mais uma narrativa que elas pertencem. Elas não dão pertencimento, elas acham legal. Então, voltando ao caso do pastor lá na Faria Lima, você fala que você tem seu lado espiritual, as pessoas lá naquele centro acham legal que você tem seu lado espiritual, é válido. Toda hora também acredito em Deus. Mas da onde está vindo? Da onde está vindo? A verdade no mundo secular se tornou minha verdade e a sua verdade, elas podem ser diferentes, igualmente válidas. Onde isso vai resultar? Na moralidade, né? A moralidade, cada um vai ter a sua. Os propósitos deixam de ser universais. Então, se no passado a moralidade sexual era baseada em princípios religiosos, sociais, amplamente aceitos, hoje é determinado por cada indivíduo, cada um tem a sua própria visão. E aí, por fim, eu resgato aqui, para terminar, que essa modernidade, essa era secular, ela é líquida. Líquida como Zygmunt Bauman fala no seu livro, A Modernidade Líquida. E as nossas relações e o nosso mundo, ele é fluido. Ele não tem nada fixo, nem nada forte. Sem narrativas sólidas, as pessoas têm dificuldade de encontrar significado duradouro. A liberdade total, a liberdade de depender de você mesmo parece promissora, mas também gera angústia e também gera incerteza. Portanto, uma pessoa pode mudar de identidade de gênero várias vezes ao longo da vida. Isso vai refletir essa modernidade líquida. Pega o exemplo do casamento, aquilo que o Bima falou hoje de manhã. Dentro dessa sociedade líquida, você casa e descasa quantas vezes você quiser. Enquanto estiver dando quentinho no coração, está tudo certo. Quando não tiver mais, você muda. A espiritualidade, ela
deixa de ser comunitária e passou a se adequar a gostos e conveniências individuais. Cada um criou a sua própria verdade. E a gente desenhou uma sociedade solitária e fragmentada. E isso descreve exatamente a cabeça das pessoas. Legal, Lucas. O que a gente faz com isso? Lamenta? Chora? O desafio dessa aula, o desafio dessa série não é isso. O desafio dessa aula, o desafio dessa série é você entender o mundo e aprender a ler o mundo que Deus ele te colocou. Que é esse mundo fragmentado, é esse conceito da pós-modernidade, é essa confusão que você não entende. E ele não é exclusivo, gente. Eu estou falando disso aqui, é muito dos grandes centros urbanos. Talvez se você for lá no interior de Goiás, onde aquele pastor lá que eu falei pastoreava, o mundo ainda ele não está assim. Mas a gente é uma cidade, nós estamos em Atibaia, localizado a 60 km de São Paulo, com um monte de gente vindo para cá de São Paulo. Esse é o mundo que está chegando, esse é o mundo que a gente está inserindo. E isso aqui vai ser cada vez mais comum. É isso aqui que a gente está lidando. É isso aqui que os jovens vão se formar, vão nas universidades, vão entrar nas empresas. É esse o mundo que eles vão entrar. É com essas pessoas que parece que atiram para tudo que é lado e você não consegue entender no que ela acredita. Porque lembra, no mundo e na era secular, Deus virou apenas mais uma opção entre todas as outras possíveis. E é isso que caracteriza os nossos tempos. Deus nos chama a ler os tempos onde nós estamos. E nós, como igreja, vamos dar resposta e testemunho aonde Ele nos chama e onde Ele nos coloca. E esse é o nosso desafio. Aprender a olhar o jornal, a olhar a Bíblia, você falar, agora é por isso. Entendi. Essa loucura que está saindo, essa discussão da semana. Modernidade, sociedade líquida. Está aqui 300 anos. Não fica assustado achando que o mundo endoidou de 20 anos para cá. Não, tem coisa. Esse é o nosso desafio. Tá bom? A gente vai finalizar aqui nos últimos 5 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Gente, sem medo de ser feliz. Se não tem nenhuma pergunta, eu falo, ninguém entendeu nada. Mas aí, a gente sempre tem esse peixinho, né? Pergunta. Eu tenho a impressão assim que a sociedade hoje veio levando a gente, né? Eu gosto muito de John Lennon, apesar realmente de ter essa fábula, né? De ter essa, né? Eu quero tudo melhor, tudo, né? É difícil a gente. Não tem, pode continuar ouvindo John Lennon, não tem problema nenhum, não. Mas agora você vai olhar para essa música, você vai olhar de forma diferente, você vai entender por isso aqui que o cara escreveu, quais são os compromissos religiosos dele, né? O que estava por trás quando ele escreveu? Tem falas dele contra Deus, né? Sim. Então nessa música, talvez, tem fala dele. Eu gostaria de falar hoje. A cultura pop, de uma forma geral, você vai ver isso nas músicas, nos filmes, tudo isso aqui que a gente está falando na sala, você vai começar a ver tudo isso que agora que é filme, que é desenho, música, fica absurdamente explícito, porque a cultura pop ela vai refletir o pensamento de uma época. Então você começa a acompanhar, agora você começa a ler, e você começa a entender. Por isso que a filosofia cristã ajuda a gente. Ela ajuda a gente na defesa da fé, ela ajuda a gente a pensar, ela ajuda a gente a visualizar as coisas. Natália. É que a gente é uma geração atrás, né? John Lennon faz parte da nossa juventude, tem muitos jovens aqui que não. Mas nós descobrimos ao longo da vida que isso não é real. Esse mundo ideal, ele não existe. E todos vão descobrir isso. Às vezes os jovens que não conhecem Cristo, ou mesmo aqui na igreja, têm essa ideia, né? Pô, eu sou capaz de transformar quem está à minha volta. E você vê ao longo da vida que você não tem poder nem sobre os seus filhos. E isso não é real. Então aí, essa sociedade líquida, ela é vazia e ela você vai falar isso.
mas ela é sem rocha, ela não tem o que se ancorar, né? E aí eu acho que você vai desenvolver isso, porque a gente realmente fica nada fora, porque não se concretiza essas ideias. Perfeito, é isso mesmo. Uma vez eu escutei uma psicóloga que estava falando que quando nós éramos pequenos, nós nascíamos e os pais enrolavam a gente no coelho e a criança estava contida, né? O ser contido é dar limite. A gente precisa ter essa sensação de limite até onde nós podemos ir. O grande problema da sociedade hoje, eu acho que é sempre testar um limite. Nós não temos hoje até onde podemos ir, né? E eu acredito que esse é o grande desafio, né? Nós entendermos até onde a gente pode ir. A autonomia humana, ela tem um preço. E ela vai começando a borrar as fronteiras criacionais de Deus. E aí a gente vai ver isso mais na aula que vem. Thiago. Uma fala sobre o fato de que a gente está respondendo a doação de Goiás, veio para São Paulo, e começou a responder perguntas que não estavam sendo feitas. Qual, na sua opinião, é talvez a principal área, se é que tem alguma principal, para a gente poder estar mais atento, né? Quais são essas perguntas que foram sendo feitas, ou de repente. A resposta do projeto moderno, a gente vai trabalhar nas duas últimas aulas. A gente vai viajar para a Holanda, século XVIII. E a gente vai dialogar muito com Kuyper, com Doiver ali, porque eles perceberam esses problemas e construíram um projeto, na minha visão, um projeto cristão que melhor responde à modernidade, que a gente conhece na teologia como neocalvinismo holandês, que pegou a modernidade, e claro, esse bem introdutório, bem tranquilo, superficial, mas que pegou essa modernidade e falou, ok, e agora? O que a gente faz com isso? E a gente vai ver também que revoluções não são nada mais do que frutos de incredulidade. Mas isso aí a gente vai ver nas próximas aulas. Bom? Gente, estou à disposição aqui para quem quiser materiais, dicas, outras coisas. Muito obrigado pela participação.